Olá, eu sou Marcos Ferrari, sou presidente executivo da Conex Brasil Digital. Estou no evento da Telecomunicações da América Latina, da 5G Américas. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre telecomunicações no Brasil e nossa perspectiva para a América Latina. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, não pretendo demorar muito, ser bem objetivo, tendo em vista que nós acabamos de participar de um evento no México e na discussão com outros países da região, pude perceber que temos muitos temas em comuns, os quais nós podemos trabalhar em conjunto para que possamos buscar uma solução regional, para termos mais eficiência, mais eficácia nas soluções que podemos encontrar com os países vizinhos, né? Então, rapidamente, a Conexis, ela é o sindicato patronal das operadoras aqui no Brasil. Ela representa toda a categoria econômica no que se refere a telecomunicações, e temos seis grandes associadas, que é a TIM, a Vivo, a Claro, a Oi, a Algar e a Sercontel. São as seis empresas que compõem as nossas associadas. O nosso objetivo como sindicato patronal é digitalizar todo o país e conectar todos os brasileiros. Bom, a ideia de trabalharmos conjuntamente com outros países é tentar criar uma cooperação para impulsionar a digitalização da região. Os debates são muito comuns, então nós temos realidades muito parecidas, né? Nós sempre estamos visitando os países vizinhos e sempre encontramos as mesmas condições do ponto de vista de desenvolvimento das telecomunicações e ampliação da conectividade. Temos desafios semelhantes, né? Nós temos dados econômicos e sociais muito próximos, né? O que nos distingue como uma região comparada a outras regiões mais desenvolvidas, como a América do Norte, a Europa e alguns países da Ásia, o que nos coloca assim numa situação no qual a união e a cooperação pode levar a bons resultados, né? E também temos, quer dizer assim, foco um compartilhamento de experiência, né? Então, assim, sempre nós podemos compartilhar as melhores práticas, nós vamos trabalhar e pretendemos sempre agregar experiências, né? E também passar as nossas soluções e receber soluções que outros países vizinhos encontraram para resolver esses problemas. Bom, dado a recente ida ao México, no encontro que nós participamos da GSNA, eu escolhi aqui quatro temas para podermos falar, né, durante aqui a minha exposição. O primeiro é o fair share, né, a questão do uso sustentável da rede. O segundo é o roubo de cabos e equipamentos de telecomunicações. O terceiro é a alta carga tributária. E o quarto tem a ver com postes, né, uma infraestrutura essencial para a expansão da conectividade. O primeiro ponto é o fair share, né? É um debate que está no mundo todo. Nós observamos que, inicialmente, o debate surgiu na Europa, mas logo acabou alcançando todo mundo. E aqui na América Latina também é um tema que está muito quente, né? Tendo em vista, vou dizer assim, o eventual ou a futura, né? O futuro estrangulamento das redes de telecomunicações pela ocupação excessiva de grandes usuários. O que nós observamos nesse período, né, nos últimos anos, e a projeção para os anos seguintes, é um crescimento explosivo do volume de dados trafegados sobre a rede. Nós temos aqui um gráfico que mostra, primeiro, né, como que foi a evolução do tráfego de dados usando 4G e com 5G a explosão que vai haver até 2028. O grande volume de tráfego está concentrado em seis grandes empresas, né, em seis grandes plataformas digitais. Quando nós pegamos apenas os dados móveis,
nós vemos o seguinte: 82% do tráfego das redes móveis se concentra nessas seis empresas. Quando nós olhamos como um todo, né, a rede fixa e a rede móvel, nós chegamos à metade do tráfego gerado por essas seis empresas. Quando somamos as seis plataformas conjuntamente, nós temos, de maneira comparativa, equivaleria ao terceiro maior país do mundo. Então, o que nós observamos aqui, que há uma grande concentração nesse, mercado digital, no qual seis grandes empresas detêm, ou melhor, ocupam, né, boa parte do tráfego de uma rede de telecomunicações, o que gera desafios. Né? A grande discussão é, bom, como é que resolve esse desafio? A discussão em todo mundo é como que faz para que as plataformas digitais possam contribuir para que haja uma sustentabilidade da rede. Ou seja, considerando que a ocupação da rede ela ocorre de maneira assimétrica, ou seja, poucos usuários e grandes usuários ocupam grande parte da rede, ao passo que muitos usuários, milhões de usuários, ocupam uma menor parte da rede, como que faz para que esse ecossistema fique sustentável ao longo do tempo? A Conexus apresentou uma proposta junto ao agente regulador aqui do Brasil, a Anatel, com um modelo concreto, né, de sustentabilidade da rede, no qual as maiores empresas, aquelas que ocupam maior parte do tráfego da internet, contribuam, né, mediante remuneração da rede para o uso da internet. Então, a proposta ela é muito simples, né? Existe ali uma discrepância de retorno entre os dois setores, né? O que esse desequilíbrio acaba impedindo, ou melhor, acaba dificultando a ampliação da rede futura, comprometendo o uso pelo usuário final. Então, a sugestão que nós fazemos é que, a partir de uma determinada ocupação da rede, acima de 5%, a grande plataforma possa negociar livremente com a operadora um valor a ser usado, um valor unitário a ser pago para cada megabit, para cada gigabit usado daquela plataforma, o que geraria, vamos dizer assim, uma condição mais sustentável para a expansão da rede futura, preservando todo o ecossistema, principalmente preservando o usuário final. Então, esse é o tema do Fair Share. O outro tema que nós elencamos como prioritário é o tema de roubos e furto de cabos e equipamentos de telecomunicações. Nós temos os dados, né? Nós compilamos todos os dados de maneira anualizada, e quando nós olhamos o último dado, 2023, observamos que o volume de cabos roubados equivale a 5,4 milhões de metros quando observado, né, os dados de 2023, o que equivale a um aumento de 15% em um ano. Então, a gente está falando de um crescimento significativo. 2023 também já havia crescido em relação a 2022, o que nos leva a crer que há um fenômeno em todo o mundo, né? Não é só no Brasil, nós observamos também que outros países da América Latina e outros países da Ásia também está havendo crescimento do roubos e furtos de cabos e equipamentos. Há uma tendência nesse sentido que prejudica a população. No Brasil, foram quase 8 milhões de usuários prejudicados pela falta de internet causada pelo roubos e furtos de cabos e equipamentos. Né? Então, o que nós chamamos a atenção das autoridades é que esses delitos acabam prejudicando todo o serviço de utilidade pública, polícia, bombeiro, emergências médicas, também prejudica a população de maneira geral, porque ela acaba ficando sem a internet, e hoje a internet ela é um meio de comunicação mais eficaz e eficiente, permitindo a interação econômica e social entre as pessoas,
e outras aplicações, como saúde, educação, e também o fato de que o dano gerado por esses delitos acaba prejudicando não só o consumidor, que é o grande, assim, a grande causa da nossa preocupação, mas também acaba prejudicando a própria empresa, porque a empresa tem que fazer a reposição do material, tem que tenha as multas, né, regulatórias, porque acaba deixando de prestar o serviço, e ao mesmo tempo tem uma questão reputacional, dado que o serviço fica sem ser prestado, e naturalmente os consumidores irão avaliar mal a empresa X, Y, Z. Então, o prejuízo desse tipo de delito ele é muito grande para todo o ecossistema digital do Brasil. E nós estamos elencando esse tema como um tema prioritário para tratarmos junto com os países vizinhos. O terceiro tema que nós separamos tem a ver com a carga tributária. Nós temos uma altíssima carga tributária no país, ah, quando nós somamos, né, todos os tributos que incidem sobre telecomunicações no consumo, nós somos o terceiro maior país em termos de carga tributária, ou seja, temos apenas Paquistão e Bangladesh acima do Brasil em termos de carga tributária. Nós estamos aqui no Brasil no momento de discussão de um novo modelo tributário. Ano passado foi aprovada uma, uma PEC, né? Ou seja, uma emenda constitucional, e a nossa esperança é que essa nova tributação, né, esse novo modelo tributário, possa, de alguma maneira, reduzir o fardo tributário do consumidor de telecomunicações no Brasil. Nós temos ali uma carga de 29%, e a média dos 15 países que mais acessam a banda larga é em torno de 12%. Então, veja que há uma grande discrepância tributária entre o Brasil e a média dos países que mais acessam a banda larga, que, novamente, acaba prejudicando o consumidor, né? Tendo em vista que boa parte do que ele poderia consumir em conectividade acaba virando tributo que vai para o governo, e, naturalmente, ele faz superávit com esse valor, e certamente usa em outras aplicações. O que nos causa mais, vamos dizer assim, perplexidade se refere aos fundos setoriais. No Brasil, nós temos os tributos que incidem sobre o consumo e temos os fundos setoriais, que são tributos que incidem só sobre telecomunicações. Até 2023, havia se arrecadado em torno de 250 bilhões de reais, isso em valores históricos, não em valores corrigidos, e apenas 8% foi usado. É um valor que acaba prejudicando demais o consumidor, uma vez que onera o serviço de telecomunicações, sem gerar o benefício da aplicação em política pública que vai beneficiar o consumidor na ponta. Então, a nossa defesa é sempre que esses fundos sejam revistos para que tenha uma política mais eficiente, eficaz, melhorando a vida do cidadão, do ponto de vista de acesso aos serviços digitais, e, ao mesmo tempo, reduza o fardo tributário para o consumidor. Por fim, um debate que está bastante recorrente no Brasil é a discussão sobre o uso e ocupação de postos. Nós temos no Brasil um grande volume de postos a serem reordenados. Há uma discussão entre duas agências reguladoras, de um lado a Anatel, que regula o serviço de telecomunicações, e de outro a ANEEL, que regula o serviço de energia. Tá? Ambas as agências devem aprovar a mesma resolução para que, de fato, tenha eficácia do ponto de vista regulatório e normativo. No momento atual, nós estamos numa situação no qual a nova regulação está sendo discutida por ambas as agências. Na verdade, já foi aprovada por uma, está sendo discutida por outra. Como o texto tem que ser o mesmo, né? Certamente vai voltar a ser discutido na outra, vai ser discutido na outra agência. Então, foi aprovado na Anatel, a ANEEL está discutindo o texto,
e, como vai ter alterações, vai voltar para a Anatel. Aqui o importante é que nós estamos procurando uma maneira equilibrada, eficiente, que não onere os- o, o consumidor de telecomunicações e também não onere o consumidor de energia. Buscar um equilíbrio na solução passa por uma, vamos dizer assim, que se chama na economia de design de mercado, ou seja, é necessário encontrar um melhor design de mercado para que, de fato, haja um equilíbrio entre os dois setores e que os consumidores de ambos possam ter benefícios com a infraestrutura, tanto de energia quanto de telecomunicações. Ah, nós já apresentamos várias propostas, né, tanto do ponto de vista normativo quanto do ponto de vista regulatório. Estamos na expectativa de que, de fato, tenhamos aí essa nova resolução aprovada, em benefício a todos os consumidores. Bom, esse era o último tema da minha fala. Queria novamente agradecer o convite, mais uma vez me colocar à disposição para que possamos, em uma outra oportunidade, trocarmos algumas ideias e ver, né, quais foram os avanços que houve a partir desses pontos e como que a gente pode, com os outros países, buscar soluções conjuntas para a nossa região e de tal maneira que ela se desenvolva cada vez mais. Muito obrigado.